direto aqui do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje teve um golaço. Eu vou deixar pro Júlio Lopes contar pra gente que golaço é esse. Mas Gabriel, que é o co-host, o responsável por essa trilha de energia, vai liderar aqui o tempo todo essa conversa, então fica com a gente que vai ser bacana. Gabriel, a bola é tua. Rapaz, hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo, ilustríssimo, que veio especialmente de terras longínquas, por um bom motivo, mas isso aí é outra conversa. Veio a brilhantar nosso podcast aqui na nossa trilha de energia. Deputado Júlio Lopes, um prazer. Já está devendo essa visita há um tempo, hein? Mas hoje a gente Mas cumpriu, o bom é que ele cumpre. Não, e já chegou com boa notícia, né? Então, conta pra gente um pouquinho, deputado. Bom, primeiro eu quero te pedir ao Ricardo aqui, a você, Gabriel, para falar que eu estou com uma energia plena. Mas estou aqui com uma energia muito grande, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Ô, Júlio, eu acho que a coisa mais legal que a gente tem aqui no podcast é você contar, as pessoas contarem a sua vida, onde o Júlio nasceu, o que o Júlio estudou, qual foi a experiência do Júlio até agora. Aí Bom, depois a gente entra com o maior prazer, Ricardo. Eu só vou dar essa boa notícia aqui, que o Gabriel me ajudou, porque na realidade o pai da criança é o Gabriel e o Maurício Carvalho, que é um grande tento que a gente fez. O governador assinou o decreto e é o ato que normatiza a entrada do biometano na rede da SEG. Isso vai capilarizar o uso do biometano, isso vai popularizar o uso do biometano, isso vai permitir que a gente, de fato, faça uma expansão real do biometano na rede instalada da SEG. Isso foi uma vitória enorme de um setor combativo, militante, que atua e que realmente agora conseguimos esse tento. Então, Gabriel, eu quero tributar essa vitória a você, ao Maurício, ao segmento, que tanto lutou. Eu me lembro que fazem mais de 3 anos ou 4 que nós marcamos essa primeira reunião e todo esse trabalho que nós fizemos para não só convencer a companhia, mas sobretudo a agência, o governo e todos os envolvidos. Quero aqui também muito agradecer e dizer para vocês fazerem uma entrevista aqui com o secretário Cássio, que tem feito um trabalho lindo à frente da Senemar, o Cássio é campeão, que é a Secretaria de Energia e do Mar. Ele tem agora os empregos azuis, ele tem muita coisa para falar para vocês, e eu queria sugerir que você não deixasse de chamar, até porque ele nos ajudou muito, viu, Gabriel? Sem ele, talvez nós não tivéssemos chegado a esse importante ato do governo do Estado aqui. Agradecer também ao Bernardo Rossi, nosso secretário de Sustentabilidade, nosso secretário de Meio Ambiente, que conseguiu nos ajudar muito. Bom, mas é isso, você me perguntou sobre a minha vida, o Júlio? Né? Bom, eu primeiro quero dizer que eu sou um apaixonado. Eu sou um apaixonado pelo Flamengo, eu sou um apaixonado pela Portela. Tenho a alegria de dizer a você que está me ouvindo que eu ganhei a eleição na Portela lá com o Júnior Scafura, que é meu irmão. Eu estava vendo outro dia, eu tenho uma foto minha, quando eu botei a Adriane Galisteu para ser rainha da bateria da Portela. Era o Carlinho Maracanã, o presidente da escola. Você vê como é que eu tô velho, hein, Gabriel? Era o Carlinho Maracanã. Experiente, Júlio. Não, experiente. Ricardo, a gente tem que... Não, mas tô velho também, mas, sabe, feliz, porque acho que fiz o que queria fazer, faço o que amo. Então, estou numa alegria enorme de estar aqui com vocês e representando o povo do Rio de Janeiro, que é a coisa que mais me honra na vida. Mas eu fiz uma foto com o Carlinho Maracanã, o nosso Júnior Scafura. Abração aí, presidente. Nós vamos botar a Portela na Lua, a maior escola de samba do Brasil. Já estamos com programação, esse ano é o Rio Grande do Sul, e o ano que vem nós vamos trazer a maior surpresa do mundo para vocês na avenida, hein? Fiquem esperando o que vai virar essa Portela, hein? E aí, Júnior Scafura, abração. Tinha uma foto com ele com 11 anos de idade, no dia em que eu... Então a gente tem que trazer ele também, com não é só o Cássio. certeza. Não, esse eu garanto. Pode marcar que ele vem aí, que nós vamos arrebentar com essa Portela, hein? Vai ser uma antes e outra depois do Júnior Scafura. Eu já fiz muito... lá pela Portela, fui presidente do conselho algumas vezes e tal, e agora estou de novo no conselho da escola e sempre apaixonado. E sou apaixonado também, e o prefeito do Rio de Janeiro me prometeu, e vai fazer se Deus quiser, e estou aqui, Eduardo, te cobrando, te lembrando, não esquece não, prefeito, a sede do que eu ia falar do Empurra que Pega, que é outro bloco que eu tenho no Leblon, mas sobretudo do Bola Preta. Eu sou apaixonado pelo Bola Preta. Cara, eu que dei, inclusive, a sede, dei não porque era do Estado, era do povo do Rio de Janeiro,
E eu arranjei a sede na Rua da Relação com o Lavradio, do Bola Preta, que agora vai ser reformado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para que a gente tenha o maior bloco do Brasil com a estrutura que merece ter. Eu fiz o possível. O Rio de Janeiro merece, né, não? Cara, o Rio de Janeiro, porra, isso é energia pura, isso é energia na veia e no espírito do carioca, entende? Então a Portela, o Flamengo, o Bola Preta são coisas que a gente tem que ter como um tributo, porque são coisas que dão vida, dão glória, dão animação, né? Então eu quero começar esse podcast dizendo da minha paixão pelo Rio de Janeiro e por essas instituições que fazem o Rio de Janeiro ser o que é, fazem o Rio de Janeiro vibrar como vibra. Fantástico. Agora conta pra gente quem é o Júlio. Bom, eu sou filho de Eliette e Luiz Lopes. Eliette era uma professora primária, muito resiliente, professora do Colégio Andros, professora de classe média, que acreditava ter desenvolvido um projeto de alfabetização vitorioso, e ela, que ficou doente muito cedo e que morreu muito cedo, tinha aquele projeto e ela falava com o dono da escola, olha, eu fiz um projeto de alfabetização que eu preciso implementar aqui. E no dia que ela morreu, o Flecha Ribeiro, que é muito meu amigo e ainda está vivo, foi... Pedrinho. O Pedrinho. Outro que a gente tem que trazer, ele não escapa. Pedrinho de bola. Pedrinho não escapa. Já disse várias vezes que vem. É outro que está devendo. Um abraço grande, Pedrinho. Eu sou fã de vocês aí e muito fã do teu tio, que foi no túmulo da minha mãe e disse, rapaz, olha que eu conheci uma mulher de força, uma mulher resiliente. Mas a sua mãe, por 3 anos, ficou dizendo para mim que precisava implementar o sistema de alfabetização que ela tinha criado. E ela, no 4º ano, ela veio para mim e disse assim, Flecha, já que você não me permitiu, Edgar, fazer aqui o meu sistema de alfabetização, eu quero te convidar, que eu estou inaugurando a minha escola para fazer o meu sistema de alfabetização. E essa é um pouco da minha história. Meu pai era um arquiteto muito bem sucedido, mas meu pai tinha uma doença, uma ciclotimia muito forte. Então ele era um cara maravilhoso, tem uma gratidão enorme, me deu uma formação, me deu... enfim, muitos bens materiais, inclusive, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, porque ele era ciclotímico. Então, uma hora, o humor dele estava de uma maneira, dali a 2 minutos, aquilo se transformava, e aí a minha vida tem um pouco de tragédia grega em relação a essa questão. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tudo é a formação de um homem que, 66 anos de idade, quer contribuir com o país, quer contribuir com a sociedade e passou por uma série de vicissitudes, né? Uma delas que eu fui deserdado, que é uma coisa também importante. Mas eu trabalhei muito, construí uma empresa grande quando eu fui entrar para a política. E aí eu quero falar com você que está nos ouvindo aqui que tudo é paixão. Eu não sei de onde que veio essa veia política, mas minha mãe foi adotada por uma pessoa que foi o cara que eu mais amei na minha vida. E como eu disse, a minha vida tem um pouco de tragédia grega, porque a mãe da minha mãe se suicidou, porque o pai dela era alcoólatra. E ela, aos 3 anos de idade, ficou abandonada. E o meu avô, que não tinha nada a ver com isso, que era espanhol, que tinha acabado de chegar no Brasil, resolveu adotar minha mãe com 3 anos de idade e adotou mais 4 irmãos. Então esse homem me ensinou o que é o amor de adoção, o que é o amor. E aí eu sou muito grato a ele. E ele era flamenguista enlouquecido. Pensa num cara... Você lembra da propaganda da Gillette, do Pacheco? Ele era o Pacheco. Aquela porra daquele cara que fica deitado. Se o Flamengo perdesse, o mundo acabava. Acabou o mundo, só depois, quando voltasse a ganhar, que o mundo começava de novo, entendeu? E ele era carnavalesco. Ele era um homem assim que adorava mulheres. E foi daí que eu também peguei essa paixão enlouquecida que eu tenho por você, mulher brasileira, que é a mulher mais encantadora do mundo. E, de fato, eu sou casado há 25 anos, mas se tem um cara que admira a mulher, sou eu. Admira mesmo, sabe? Admira o encanto, admira o charme, admira o andar, a beleza. Para mim não tem nada mais bonito nem mais significativo do que isso, porque meu avô me ensinou assim. Vou perfilar aí, concordo contigo. Mas rapaz, não tem nada. Para mim, eu nunca aprendi nada melhor do que isso. Nada. Estou com 66 anos. Se vier alguma coisa, eu estou disposto a aprender. Fica a dica. Até agora... Fica a dica. Mas então eu estava dizendo a vocês, e esse cara então me ensinou essa paixão louca pelo... E ele me levava, você vê que como eu tinha uma dificuldade de relação muito grande com meu pai, ele me levava nas porras todas que ele ia. E eu vim assistir desfile de escola de samba aqui com ele, na corcunda dele, aqui na Presidente Vargas, pô, você imagina isso. E ele era bola preta também, rapaz. E o cara era bola preta. E, para mim, ele me levava no ensaio de bola preta. Você imagina eu
sei lá, 6, 7 anos, porra. Daqui a pouco eu choro aqui. E era uma paixão. Esse cara era um cara assim, mais encantador, divertido que você puder imaginar. Ele era um católico militante, assim, devoto de Santo Antônio, rezava de manhã, rezava na hora do almoço e rezava de noite. Porque o que é fantástico é isso. Minha mulher é muito católica. Eu nasci evangélico, meus pais eram evangélicos, eu nasci na igreja evangélica de Copacabana e fiz a minha primeira campanha, inclusive, na com apoio presbiteriana. grande. E aí depois não acharam nem meu batismo lá, e eu tive que me batizar mais tarde, porque minha mulher é muito católica e queria muito que eu me batizasse, e eu, por amor a ela, me batizei na igreja católica com o padre Omar, e me casei com ela depois de 15 anos de estarmos juntos, no Cristo Redentor, uma coisa maravilhosa. E eu tenho 2 filhos com ela, o João e a Júlia, que são a paixão da minha vida, por óbvio. A Júlia tem 15 e o João 17. E eu jurei a minha vida inteira, Gabriel, que nunca ia casar. Porque eu nunca queria reproduzir aquela situação que eu vivia na minha casa. Que era uma situação muito triste. Muito, 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 muito difícil mesmo. Porque, de fato, eu queria aquilo mesmo, eu não queria mesmo. Porque eu tinha aquela coisa de não poder me casar nunca, né? Porque eu não queria repetir o que eu passei. Mas essa história tem uma coisa interessante, porque eu sempre tive essa atividade política que eu acho que veio do meu avô, dessa coisa dele festiva, alegre, comunicativa. Eu sou muito comunicativo. Ele era de que região? Da Galícia. Da Galícia. Da Galícia. E ele, então, me estimulava muito ao contato com os outros, enfim, essa coisa, né? E eu, então, já no colégio, eu era presidente do Grêmio Acadêmico do Colégio Andros, desse diretor aí do Edgar. E eu me lembro muito que o Edgar, eu fiz, rapaz, um movimento que chamava Comitê de Revolução e Agitação do Colégio Andros. Pode, vai bater um desespero no dono da escola. Você imagina, João, o que eu fazia, meu irmão? Eu botava para quebrar. Agitado do jeito que você é. Pô, imagina. Eu fui o orador único de 7 turmas do 2º grau na formatura no Hotel Glória. Tinha 2.000 pessoas. E eu dei uma esculhambada no Flecha na categoria, mas eu gostava muito do colégio, respeito muito o colégio até hoje, viu, Pedro? Vocês fazem um trabalho maravilhoso e se eu sou quem sou, uma grande parte devo ao Colégio Andros, a você, ao seu tio e a todos vocês aí. Mas naquela época foi importante também, porque eu me posicionei politicamente a partir dali, é ali que eu criei a minha via política, né? E eu tenho amigos, cara, mas vários amigos. É engraçado isso, né? Por isso que o colégio é muito importante. O cara da minha agência de publicidade era meu colega de colégio. O cara da minha agência de turismo é meu colega de colégio. Enfim, eu tenho muito... O meu maior irmão da minha vida é um português, está lá em Portugal, fez aniversário ontem, foi meu colega de científico, de clássico no Colégio Andros, enfim. E ali eu fiz a primeira formação. Depois eu entrei para a faculdade muito novo, com 17 anos. E eu passei para todas as universidades, graças a Deus fui bom aluno também, passei para tudo, passei para a PUC, passei para a Federal. Mas aí eu já trabalhava com a minha mãe, por causa daquela brigalhada que eu te contei, aí eu já trabalhava e eu comecei a estudar na PUC, por causa, era na Zona Sul, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí então eu acabei fazendo a opção de estudar na Cândido Mendes, porque eu podia estudar à noite e trabalhar de dia. E eu dava aula já, eu dei aula a minha vida inteira. Primeiro dei aula normal, para quem queria ter aula. E depois eu dei aula particular. E depois eu dei aula na faculdade, 17 anos, como professor na Universidade de Cândido Mendes, aonde eu fundei um diretório acadêmico chamado Produto 85. Como eu entrei na faculdade na década de 80, eu dizia, em 85 nós teremos um produto para o mercado brasileiro. Quanto melhor for esse produto, melhor será a empregabilidade dele. E aí eu trabalhei muito com o pessoal do diretório acadêmico, para fazer da faculdade um centro de excelência. E o Cândido Mendes foi muito importante na minha vida, porque eu acabei estabelecendo com ele uma relação muito próxima. Ele me respeitava demais. Mas eu obriguei ele a botar ar-condicionado na faculdade, eu obrigava ele a trazer personalidades internacionais para fazer formação com a gente. E a universidade naquela época explodiu, porque, na realidade, eu fazia um trabalho ali com ele muito interessante, sendo o comandante do diretório acadêmico e das sucessões que tiveram à frente do diretório, né? E aí, nessa época, eu já trabalhava, porque eu já estava lá com a minha mãe no colégio, as empresas começaram a andar muito bem, eu era muito inovador, criativo, minha mãe era excelente no que fazia, tanto era que
A nossa rede foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Teve um momento que a gente tinha na Lagoa 7 unidades. E aí a gente tinha uma propaganda que dizia, o que é a Lagoa Rodrigo de Freitas? Uma extensão de água cercada de céu por todos os lados. A gente tinha 3... Eu não sabia que tinha essa quantidade toda, não. Chegamos a ter 18 unidades funcionando ao mesmo tempo. Em todos os shopping centers nós tínhamos unidades, nós tínhamos 18 mil alunos. Eram 4 mil funcionários. Era uma coisa muito pujante. Quando eu entrei para a política, nós tínhamos essa estrutura. E o Dornelles sempre me disse, não pede voto para empregado, rapaz. Empregado não vota em patrão, aprende, porra. E eu, como fui sempre muito obediente, sempre segui o Dornelles. Mas voltando, eu antes disso, eu era executivo da área de educação e fiz um trabalho muito grande, porque eu fui convidado para ser diretor. Eu era muito jovem, cara, 27 anos, 20 e poucos anos, eu já era primeiro empresário bem-sucedido, já tinha avançado com a minha rede. Depois eu fiz uma parceria com a faculdade da cidade, o Ronald Levison era dono e estava indo mal pra caramba. E aí ele me chamou lá, porque eu era amigo das filhas dele, e eu, então fui convidado para ele para ser executivo, né? E eu fiz uma parceria com ele para ficar com os colégios que não iam bem. Eu, então, assumi as escolas e passei a ser o diretor administrativo da faculdade. E eu tive uma sacada, Ricardo, aquela de higiene, aquela que você tira da cartola. Porque na época o vestibular era organizado, Gabriel, pela Seis Gran Rio. Sim. E aí... Eu lembro vagamente dessa época. Eu estou ouvindo como história. Você era garoto, né? Não, fala sério. Não, mas eu cheguei a pegar Seis Gran Rio. Bom, mas aí era o Seis Gran Rio que eu organizava, Ricardo. E eu fui estudar aquela situação ali e eu percebi uma parada. Eu falei, vou fazer uma pesquisa aqui para ver por que os alunos vêm para cá, como é que os alunos vêm para cá. E eu percebi que se nós estivéssemos no vestibular isolado, nós seríamos a primeira opção da Zona Sul, a segunda ou a terceira, porque no máximo seria a PUC, a Cândido Mendes e nós. Quando nós íamos para o Seis Gran Rio, eu mostrei para ele, nós íamos para a 12ª, 14ª opção, a gente nunca conseguia preencher o número de vagas. E eu cheguei para ele e disse, olha, eu bolei uma parada aqui, mas eu quero um percentual da solução aqui. Uma parada aqui que eu bolei, que eu tenho certeza que esse troço vai ser outro. Não, mas tem... Não, peraí, vamos fazer um contratinho aí, nós vamos ajustar esse processo. Fica a dica, o contratinho, porque um monte de ideias, de soluções a gente cria no dia a dia, não faz o contratinho, aí fica contando história de insucesso de um produto que poderia ter sido um sucesso como foi o seu. Exatamente, muito bem lembrado, Ricardo. E tem um bom advogado, hein? Que um bom advogado, eu vou contar a história agora aqui, que é muito importante. O advogado sério, responsável, enfim. Cara, eu convenci ao Levison de tirar a faculdade do Unificado. O Serpa era presidente do Seis Gran Rio, ficou bravo comigo, mas não tem nada a ver com o senhor, pô. Estou fazendo uma opção empresarial aqui que eu tenho certeza, tenho certeza que vai dar certo. Aí, cara, eu chamei um cara que trabalhava comigo, que tinha me convidado para ser professor, que era o cara que me botou para dar aula, que me botou para ser professor, que me ensinava didática, porque eu era professor de planejamento e organizações e métodos. Por isso que eu gosto de planejamento. Todo o meu negócio é eleição, qualquer coisa eu faço planejamento. E aí eu virei, vou trazer o Sérgio, porra. Foi ele que me convidou para ser professor, eu vou tirar essa pinóia aqui do Seis Gran Rio e vou chamar o cara para ser o diretor acadêmico. Meu irmão, você não está entendendo. Chamei o Sérgio Pereira da Silva, um beijo para você, professor. Admiração da vida aí por essa carreira linda, com esses seus 80 e pau aí, eu acho que ele está com 87, mas é o meu tutor. Beijo grande. Aliás, eu tenho um monte de velhos assim que me orientaram a vida inteira, como o Dornelles. Outra dica, porque a gente acaba na sociedade abandonando as pessoas com mais idade. Extremamente importante a gente continuar ouvindo, porque no mínimo eles vão ter um bolo de insucessos para te contar, para você falar, legal, então aqui não é aonde eu vou. Experimenta coisa nova. Eu vou contar uma história aqui que vocês vão adorar, mas eu preciso contar isso, que isso eu acho que ninguém sabe. Estou contando isso aqui pela primeira vez, porque é coisa que vocês me deram essa oportunidade. Em primeira mão aqui no podcast do RJ+, hein? Não, inédito. Juro que isso é feito. Eu nunca falei isso aqui é feito de gente, o empresário é gente, o político é gente. A gente precisa trazer isso para perto, Júlio, porque tem um monte de pessoas ali
que vão se conectar contigo em maior ou menor proporção, a partir do momento que fala, cara, meu pai também era assim, minha mãe, olha só, e se conectam. Eu agradeço muito a vocês. Você sabe porque a visão que as pessoas têm de mim é que eu sou um almofadinho arrumadinho, entendeu? Porque eu sempre andei muito bem arrumado. Então se enfeita, porque tu já chega bem. Então, eu sempre andei enfeitado, Gabriel. Sempre andei enfeitado. Não só por vaidade, mas por esperteza. Porque você nunca tem a segunda possibilidade de causar a primeira impressão. E meu avô, isso depois eu li e aprendi, mas meu avô, com aquela intuição dele, porque ele era muito pobre, ele era propagandista de farmácia. E ele evoluiu na vida, quer dizer que ele era bonito e cheiroso. Então as pessoas atendiam ele melhor, porque ele se vestia bem, e ele se vestia de terno a vida inteira. E eu amava ele como amo, como estou aqui fazendo esse tributo enorme a ele. A minha avó Antônia também foi uma grande personalidade da minha vida, mas ele, Antônio Fernandes Cuquejo, grande amor. Não acredito. Cuquerro? Cuquerro. Tu conhece o Juan Carlos Cuquerro? Não conheço. Outro dia eu recebi pelo LinkedIn uma família Cuquejo dizendo, porra, eu te acompanho, porra, seu avô era meu amigo, é meu tio, quero, porra, estar perto de você, Cuquerro. Ele explicava bem que era Cuquerro. Exatamente. E aí, cara, quando eu tirei essa faculdade, a porra do Sérgio Granillo, aquilo explodiu. Só dava a faculdade da cidade na Zona Sul. Aí eu ganhei um monte de dinheiro e minha escola bombando muito. Eu inventei uma série de serviços novos que não havia, porque naquela época não havia serviço de Kids Attention, que é o que fazem hoje. Aí eu abri em todos os shopping centers da cidade. E como é que eu fazia? E eu andei muito e ganhei muito dinheiro com isso. Porque eu pegava as lojas vazias, os espaços vazios dos shoppings. E aí eu me lembro muito do Barnes, que era o superintendente do shopping, do Barra Shopping, tinha um espaço enorme lá vazio. Eu cheguei, pô, eu quero fazer um centro infantil aqui. Ele disse, pô, mas no shopping? Eu quero fazer, pô. Eu levei muito meus filhos lá. Pois é. E aí eu fiz uma nave espacial, que na época era a época da Xuxa. Eu fiz uma nave espacial igual a da Xuxa no centro da loja. Amigo, você não está entendendo. Aquilo bombava, arrebentava, uma loucura. Aí fazia carteirinha. Aí o Rio Sul me chamou, disse, porra, tu não quer fazer aqui? Aí eu já bolei outra parada. Eu fiz um negócio no Rio Grande do Sul, no Rio Sul, tão grande, que tinha 2 andares, pô, no Rio Sul. Era um negócio monstruoso, né? Que era operação de atenção, chamava Playcell. E aí, porra, nessa época, o Norte Shopping ia ser criado. Aí, porra, como eu estava dando super certo com essa operação de recreação infantil no shopping, eu falei, quer saber, agora eu vou fazer o colégio no shopping. Aí eu fiz o primeiro colégio em shopping do mundo, acho. No Brasil, com certeza, que foi há 30 anos atrás, eu fiz o céu do nosso shopping. Eu, na realidade, eu propus ao pessoal da ECISA a construir em cima da laje do teto do shopping, fazer uma grande escola lá. E a gente hoje tem uma escola enorme, lá tem de área de sala de aula, tem mais de 5.000 metros, tem um complexo esportivo, é um negócio enorme, enorme, e super bem sucedido e arrebenta a boca do balão. E aquilo foi feito porque, na realidade, como não existia, eu fiz uma negociação, eu fiz a construção, então o aluguel era uma morta, né? Bom, mas aí, rapaz, eu comecei a ganhar. E você virou âncora. E eu virei âncora na época. Não, até hoje nós somos lá. Enfim, e aquilo bombava, e graças a Deus dava muito certo. E aí, mas eu sempre tive esse germe negócio da política, de poder fazer pelo próximo, de dar atenção ao outro. Eu saí de casa, cara, eu tenho um bilhete do porteiro, agora mesmo, estava passando aqui, pô, o cara sai da banca de jornal para me abraçar. O Paulinho, que é o flamenguista roxo. Exatamente. Enfim, essa paixão a gente tem, entendeu? Então eu tinha aquela sinergia com o povo, né? Que é uma coisa. E eu toda arrumadinha, toda almofadinha, quando o cara me conhece, porra, é você, esse cara maluco do caralho, que é você que gosta de samba, que gosta de pagode, que gosta de povo, é isso mesmo. Só que eu uso terno e gravata, mas sou igualzinho a você, entendeu? Aí fiz um sucesso muito grande. O que aconteceu? O dono lá começou a achar que eu estava ganhando mais dinheiro que ele. Proporcionalmente, claro, porque ele era trilhardário. E aí, meu irmão, teve um dia que ele me chamou para almoçar com ele, eu estava crente que era para comemorar os resultados, porra, feliz da minha vida, arrombando a boca do balão. Minha mãe, nessa época, estava em coma, doente pra caralho. Esse cara me chamou e disse assim, meu irmão, eu chamei aqui para te dar uma notícia, não vou seguir com o contrato. Eu digo, porra, mas como?
Surpresa, juro por Deus. Sabe quando o negócio vai, não é que vai bem, vai muito melhor que bem? Aí o cara me chamou lá e disse, pô, não, eu quero romper o contrato. Eu disse, mas como? Mas como? O que eu fiz de errado? Eu não estou entendendo. O que eu fiz de errado? Não, porque ficou desproporcional e, porra, e não dá, e, enfim, porra, um monte de explicação. Eu digo, não, meu irmão, então a gente renegocia aí, vamos tentar ajustar e tal. Não, porque agora, inclusive, eu vou ficar com as escolas também. Eu falei, como é que é? Ah, não, meu irmão, agora não, porque essas aí são minhas. Não tem esse negócio. Meu irmão, pensa numa porradaria jurídica, num negócio violentíssimo, 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 violentíssimo. Então, um tributo aqui a Jorge da Gama Malcher, um grande advogado, meu irmão que morreu recentemente, do grande desembargador Jorge Malcher, foi presidente do tribunal. Esse cara me defendeu, porque se não é ele, eu tinha perdido tudo, porque esse empresário, que eu respeito, eu entendo que foi ali uma discussão, enfim, eu passo por cima das coisas, eu olho para frente, sabe? Uhum. Mas, na verdade, o cara queria me levar tudo. E ele tentou de tudo. E se o meu advogado não é meu amigo, não é correto, eu tinha ficado com uma mão na frente e outra atrás. Nessa época, eu brigava com meu pai, porque meu pai, como eu já te disse, era ciclotímico, coitado. E ele tinha se separado da minha mãe, a gente fazia um sucesso muito grande. E ele era rico, era construtor, tinha muito empreendimento. Mas ele ficou com uma obsessão, cara, contra o sucesso que eu estava fazendo e que minha mãe estava fazendo. E a gente vivia uma guerra nuclear familiar, que aquilo nunca parou, e por isso eu tinha esse problema com família, né? Nem sei porque eu estou contando essas porras. Você está contando isso porque tem alguém ali, com certeza, ou algumas pessoas que precisam dessa injeção, Júlio. O nosso objetivo aqui é compartilhar as nossas experiências de vida, e você está compartilhando uma experiência que eu, honestamente, até me arrepia, porque é a essência do que eu quero trazer aqui. As pessoas, são seres humanos. A gente precisa compartilhar. Quem está ouvindo vai falar assim, cara, amanhã eu vou de novo com a força toda, eu estava sem bateria, vou com a força toda para cima. É isso que a gente precisa para desenvolver o nosso Estado e ajudar o Brasil a se desenvolver, não pensando só em Brasil, mas pensando em primeiro lugar no Rio de Janeiro, desenvolve isso aqui. E depois, amigo, exemplo para o resto do Brasil, e é esse exemplo que você está dando para um bolo de gente. Bom, mas aí, Ricardo, super obrigado por esse espaço. Como eu te disse, eu nunca tinha falado publicamente desse assunto, nem sei se isso vai ser bom ou ruim eleitoralmente, mas isso é do fundo da minha alma. A honestidade sempre é boa, Júlio. E aí, porra, eu me vi, minha mãe em coma, meu pai, que Deus o tenha e que eu amo, alucinado contra mim, porra, que nem um monstro, porque ele era muito mais poderoso que eu, querendo me tomar tudo. O pai sempre é mais poderoso que o filho. Não tem dúvida, mas meu pai alucinou, queria me tomar tudo, queria tomar tudo que a gente tinha feito. E como ele tinha financiado a minha mãe, coitada, para fazer... Porque o meu avô financiou a metade. Mas ele era casado com a minha mãe em comunhão de bens e a minha mãe financiou a metade. E aí ele entrou contra ela e contra o meu avô, querendo tomar a porra toda. E ele era muito poderoso. Construtor, fez uma porção de prédio, meu pai fez o VIPS, meu pai fez o Hotel Marina, o Marininha, fez aqui o prédio da Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro, fez milhares de obras, milhares, né? A gente morava, porra, numa cobertura na Nascimento Silva, 2 andares, um negócio enorme pra caralho. E a minha mãe, porra, coitado, do dia que ele foi pra cima dela, e vocês imaginam o que aconteceu, ela largou, saiu de casa, porra, deixou as calcinhas, aliança, a porra toda, e aí eu já tinha 17 anos, minha irmã era mais nova. Minha irmã foi pra casa de uma tia nossa, e eu fiquei com aquele doido lá, eu tive que dar meu jeito também, né? Enfim, estava contando, mas a história tem que ter linearidade. Aí, nesse momento, eu entro numa briga com aquele empresário que se juntou com meu pai, era uma pancadaria, pai, um negócio muito violento. Então, eu tinha, naquele momento, um desespero, porque era todo mundo brigando e a gente numa luta enorme, porque o negócio tinha crescido também, mas muitas coisas em fase de pagamento, muitos investimentos em fase de se concretizar, e aí foi muito difícil mesmo. Mas eu sempre tive essa coisa do
da invenção, da criação. Aí eu fiz uma faculdade que acabou virando a Faculdade Carioca, que o Arnaldo Nisquier acabou ficando com ela, mas na verdade quem fez fui eu criei tudo. O filho dele, inclusive, me agradece muito. O Celso. Um abraço aí, Celso. Campeão, Celso. Campeão, Celso. Mas na verdade aquela estrutura ali, quem bolou e quem fez a porra toda fui eu. Legal, legal. Depois eles que ficaram, porque quando eu briguei com o cara, eu fiz a minha. Mas aí com essa briga com meu pai, com a briga com o Ronald, na época, que era muito poderoso, eu tinha começado a minha faculdade, tinha acabado de sair a inscrição dela. Só que com a minha mãe em coma. Meu pai é um monstro em cima de mim. Porque todo mundo me pergunta, pô, por que você não fez? Não é que eu não fiz. Eu fiz e fiz na hora certa. E talvez eu tivesse virado uma das maiores do Brasil. Mas naquele momento, pô, eu estava uma luta sanguinária contra esse empresário. E eu lutei com esse empresário quase 25 anos na justiça e, graças a Deus, tomei muita pancada, dei muita pancada, mas não morri, não quebrei. E a faculdade da cidade quebrou. Então, tirem as conclusões aí. Fica a dica de novo. Não estou dizendo quem fez certo e quem fez errado. Só estou dizendo que eu briguei 25 anos, eu estou em pé até hoje. Até hoje eu tenho mais de 4 mil alunos, tenho 1.000 e tantos funcionários, mas já tive 18 mil. Já tive 4 mil funcionários. Hoje eu tenho apenas 4 mil, porque eu fiz a opção pela política. E não me arrependo, não. É porque, obviamente, você não dá para focar em todos os negócios, você não consegue focar em tudo. Mas eu sempre tive essa paixão pelo Flamengo, e naquela época eu já estava começando, eu estava muito bem sucedido, já tinha conseguido. Eu comprei a Fundação Brasileira de Almeida, eu comprei o Souza Leão, eu comprei o Senador Correia, eu comprei o Franco Brasileiro, eu saí comprando a porra toda. Saiu na capa do Globo o Papatudo da Educação. Tem essa capa do Globo até hoje. Uhum. Aquela época, pô, 18 mil alunos, 4.500 funcionários. Você imagina, a minha frota de ônibus, eu tinha mais de 30 ônibus. A minha frota particular. Mas eu, mas eu vou para a política, eu tenho que ajudar esse povo aí, eu tenho que, fazer alguma coisa para ajudar a atividade empresarial, ajudar, enfim, e ajudar o meu Flamengo também. E aí nosso Flamengo. Nosso Flamengo, pois é. Nosso e de mais de 50 milhões. Aliás, sejam todos muito bem-vindos e sermos irmãos dessa coisa que nos enche de energia e alegria. Enfim, e aí eu entrei para a administração do Flamengo, aí eu fui tudo que você puder imaginar lá, fui diretor, depois eu fui vice-presidente de marketing, depois eu fui vice-presidente de administração, depois eu fui vice-presidente geral, mas já aí naquela trajetória de ser deputado, que eu queria ser deputado. Botei na cabeça que eu ia ser deputado. E eu pensava uma coisa, Gabriel, que eu dizia o seguinte. Como eu falei aqui, né, o meu querido e competentérrimo presidente da Fundação Seixas Gran Rio, o Serpa, foi candidato 2 ou 3 vezes e perdeu. O Flecha Ribeiro, que tinha sido meu diretor e meu professor no Colégio Andes, foi candidato 2 ou 3 vezes pelo PMDB e perdeu. O meu irmão queridíssimo, uma saudade, assim, um carinho, uma admiração enorme, o Cândido Mendes, foi candidato 3 ou 4 vezes, dono da Cândido Mendes, perdeu a eleição. O Arnaldo Nisquier foi candidato 2 ou 3 vezes, perdeu a eleição. Eu digo, esse negócio é difícil pra caceta, não vou me meter aqui, que eu sou professor, mas não sou gênio, mas tem um jeito de ganhar esse troço aí qualquer que eu vou aprender. Uhum. E eu gostava do Flamengo, eu falei, essa porra, eu tenho que primeiro popularizar meu nome. Mas naquela época eu era um cara da Sociedade do Rio, já sempre fui, saía no jornal um dia sim, o outro também. Porque eu tinha queridíssimos amigos, né? Porque na verdade eu vim muito de baixo, né? Como eu disse aqui, minha mãe é professora primária, meu pai era inicialmente um pequeno consultor, né? E aí a gente teve uma vida difícil no início, né? Enfim, uma vida bem precária no início. Mas eu fui indo e fui tendo, assim, relações sociais, até por causa da escola, por causa de outras coisas, né? E aí acabei irmão do Ricardo Amaral, que é meu queridíssimo amigo, que vocês têm que trazer ele aqui para fazer um podcast. Fantástico, é verdade. Uma obrigação, tá faltando. é uma obrigação. Aliás, tem 2 nomes que não podem deixar de vir aqui, que são 2 irmãos da minha vida. Um beijo para os 2. O Alexandre Scioli, que eu não sei se Alexandre já veio. Ah, já veio? Já. O Alexandre é uma aula, é a melhor aula do mundo. Ele contou também a vida dele aqui, foi extraordinário. E nós dois temos essa questão com os nossos pais, que o Alexandre também, o pai do Alexandre foi um cara muito difícil, abandonou eles, né? E nós temos essa história parecida, né?
E o Alexandre é um cara que eu admiro muito desde sempre. E a gente sempre teve uma trajetória muito junta. Namoramos muitas mulheres juntos também. Mas, enfim, voltando à história. E aí eu queria ser candidato e eu tinha já uma atuação importante no Flamengo. As torcidas gostavam muito de mim porque eu era um cara democrático. Eu queria que os torcedores participassem da atividade do Flamengo. Aí eu fiz uma loucura, rapaz. Eu dei título de sócio do Flamengo para 2 ou 3 membros da torcida do Flamengo. O mais ilustre deles, o peruano, porra. Uhum. Aquele peruano me arrumou uma confusão naquele Flamengo. O Capitão Léo, outro também, meu irmão. Beijo, Capitão Léo. Que era o líder, que era o presidente da torcida jovem do Flamengo. Você imagina a confusão. Bocão, da raça, e o Capitão Léo, os dois me apoiando. Bocão, beijão pra você aí também. Bocão é nosso Vila Isabel, meu irmão querido. Ah, conheci o Bocão. Que também é meu irmão de vida. Meu irmão de vida. Foi candidato agora, inclusive. E aí, naquela altura, eu comecei a estruturar a minha campanha. Eu falei, porra, eu tenho que aprender esse troço. Sempre gostei de velho, como eu te falei. Eu falei, vou arranjar um deputado qualquer aí para me orientar, porra, porque essa porra tem macete, como tudo na vida, né? Sim. Aí um dia eu estou numa reunião do Conselho do Flamengo, o deputado lá estava, enfim, aí eu chamei ele, escuta aqui, deputado, eu estou querendo ser candidato, dá para tu me dar uma noção aqui e tal, papá? Eu Faria, né? Eu falei, por quantas vezes o senhor foi deputado? 4 vezes. Eu digo, Faria. Esse sabe. É você mesmo. É você mesmo. Eu vou colar contigo que tu vai me dar uma aula nessa porra. E eu aí colei com o cara, disse, meu irmão, me ensina Pelo esse jeito negócio. ele ensinou direitinho, né? Não, mas ouve só que... Aí é que vem a história que eu acho que é mais legal desse podcast, que eu quero pagar um tributo aqui. Eu era empresário. Folgado pra danar. Namorando o mundo todo. Rico. Porque naquela época eu estava rico. Hoje eu sou um cara que vivo até com uma certa dificuldade, porque eu passei por muitas trombadas. Uma grande trombada vai vir lá na frente um pouquinho, que foi o negócio da Lava Jato. Mas, para continuar na história aqui, foi procurar quem sabia fazer as porras do negócio. Eu digo, quem é melhor sucedido nesse troço aqui? O Faria era muito bem sucedido, tinha sido deputado 4 vezes, mas quem estava no mandato era presidente de um partido. O nosso grande senador e meu irmão de vida, Francisco Dornelles. Quero mandar um beijo aqui para toda a família do Dornelles, o meu carinho para a dona Cecília e as filhas que são maravilhosas, minhas queridíssimas amigas. Aí, porra, aí que está melhor da história, Gabriel. Eu fui conversar com o Dornelles, eu digo, deputado, estou pensando em ser candidato e, como o senhor é papa do negócio, eu sou empresário, bem-sucedido, tenho como financiar minha campanha. Estou no Flamengo, modéstia à parte, a torcida do Flamengo me ama, os caras gostam de mim, de verdade. E eu quero ser candidato. Além disso, pô, sou um cara de sociedade, pô, estou muito bem projetado na sociedade. Naquela época eu era muito amigo do Zósio, muito amigo enfim, de todos os grandes jornalistas, enfim. Uhum. E, pô, eu acho que eu consigo fazer uma mídia aí, consigo fazer uma, porra, e o Dornelles virou para mim, tu quer ser mesmo candidato? Eu falei, quero. Queria que o senhor me desse uma oportunidade. E a primeira oportunidade que eu preciso é que o senhor me dê umas dicas aí para mim ver como é que eu vou fazer para virar deputado, porque eu sou empresário. Aí eu esqueci de falar que assim que eu saí da faculdade como presidente do diretório, eu fui ser diretor e fui vice-presidente geral do Sindicato das Escolas, que depois o Flecha era presidente. Depois eu abri uma associação de creches nacional, que foi a Sonacreche, Sociedade Brasileira de Creche. Virei presidente de uma instituição nacional de representação do meu setor e fiz um pouco do que o Gabriel fez de defender setores, né? Então, também tive na atividade sindical patronal durante muitos anos, né? Antes de ir para o Flamengo fazer mesmo essa trajetória lá, rubro-negro. E graças a Deus, papai do céu sempre ajudando também, eu cheguei a ser vice-presidente geral do Flamengo, né? No mandato de quem? No mandato do Edmundo Santos Silva. Tá. Só que aí o Edmundo ficou mal, porra, por causa de uma contratação do Petkovic lá, que é meu irmão. Beijão, Petkovic! Nenhum rubro-negro na história. Olha que eu vi um jogo agora, esse jogo aí ficou entre um dos jogos bons do Flamengo que eu vi. Mas nada supera aquele teu gol aos 47. O Pet. Nada supera aquele teu gol aos 47. Pet é meu irmão querido. Mas naquela época deu um rolo lá. E aí queriam fazer o impeachment do Edmundo. E eu era o primeiro vice-presidente. E o Flamengo estava numa situação, por causa da instabilidade política, numa pindaíba danada. Caía, não caía, caía, não caía. E eu já tinha estruturado a minha eleição, pô, com o deputado Faria, com o Dornelles,
E já estava na minha meta de me eleger naquele ano. Aí, porra, teve um processo, né, muito doloroso para a cassação do Edmundo. E eu tinha dito ao Edmundo lá atrás, Edmundo, tira umas férias, me entrega essa porra que eu pacifico. Você volta depois e termina teu mandato. Mas ele, que é muito meu amigo, um abração aí a você, Edmundo, gosto muito de você, mas naquela época tivemos um erro estratégico, porque eu tinha toda a condição de ter assumido, pacificado aquela situação ali, que era uma situação política, era uma guerra contra ele especificamente, e eu teria tido condições de harmonizar, até porque eu era um empresário muito bem sucedido, tinha os melhores advogados do Brasil, tanto que quando quiseram caçá-lo, a primeira coisa que eu fiz foi ganhar uma liminar na justiça, que ninguém me caçava nunca. Porque eu tinha os melhores advogados do Rio. Porque eu brigava pra caramba com meu pai, brigava com o Ronald. Já estava fera no assunto. Já estava professor dessa parada. E nego, vai te caçar. Eu digo, a mim não vai caçar, não. Não vai, não. E não podia me caçar mesmo, porque eu tinha uma liminar me garantindo. E eles perderam o prazo de caçar a minha liminar. Então eu tinha bola toda. Mas, porra, conta eu sei fazer, né? 2 com 2 é 4, não dá pra ser 5, nem 3. Nem na música. Nem na música. Então eu digo, porra, eu não vou aqui peitar essa situação, porque eu já estruturei minha campanha toda aqui. Já investi o que eu investi. Se esse Flamengo descarrilha aqui, essa torcida que me ama vai me matar. Aí o Gilberto, que era o presidente do conselho, estava doido para ser presidente do Flamengo. Eu falei, quer saber? Eu vou renunciar a essa porra, saio na glória, porque as torcidas me amam, e vou abrir mão em favor da pacificação do Flamengo. O Gilberto assume. E já não era a estratégia que você entendia como adequada. Que eu achava que aquela situação ali podia piorar, e podia mesmo. Se fosse antes, 6 meses antes, eu tinha pacificado. Mas naquele momento já estava muito próximo da eleição, já estava ali em junho, perto da eleição. Eu falei, não, meu, eu quero ser candidato. Eu já tinha feito aqui toda aquela estrutura. Planejamento, pô. Não foi um negócio que eu pensei hoje para fazer amanhã. 3 anos de estrutura, 4 anos de pensamento. Outra dica que deve ser anotada. Planejamento. Certeza. Nada acontece do dia para a noite, não é não, Gabriel? Nada acontece do dia para a noite. Nada de importante. Não, mas é isso mesmo. Eu planejei aquele negócio com cuidado e fiz uma estruturação para dar certo. Tanto assim, você que está ouvindo aí, gente, que se eleger não é impossível. Só é muito difícil e é muito complexo. Mas eu fiz na minha primeira eleição 70 mil votos. Eu fui na primeira eleição dos candidatos mais votados do Rio de Janeiro. Porque eu tinha planejado... Eu me lembro. Eu tinha planejado cada detalhe. E aí eu vou à aula, então, agora que eu vou lembrar o nosso tributo ao Dornelles aqui. Fui lá no meu professor, disse, senhor, pelo menos uma dica o senhor tem que me dar. Eu falei para ele, eu tenho 4 mil funcionários. Ele falou, vou te falar uma coisa aqui. Não peça voto, nem perca tempo com isso. Empregado não vota em patrão, esquece esses empregados. Quem quiser votar em você, vai votar porque te admira, vai votar porque gosta de você e já vai votar mesmo. Então não gasta tempo com isso. Eu falei, pô, essa é uma dica boa, hein? Não peça voto dentro de casa. Dentro de casa você não pede voto. E outra coisa, hein? Não pensa que o vizinho vai votar em você, não. Porque o vizinho acha que tua mulher é melhor que a dele, que o carro dele, que o seu carro é melhor que o dele, que a sua vida é melhor que a dele, que o seu gramado é mais verde que o dele. Então vizinho não vota em vizinho. E posso, para ser um pouco mais extensivo, amigo não vota em amigo, meu irmão. Amigo tem sempre uma invejinha, tem sempre que é você perto dele. Por o melhor que eu posso te dizer é o seguinte, o amigo não quer nem que você se afaste, então ele não quer que você se eleja, porque se você se eleger, você vai se afastar. Faz muito sentido, então, né, é o seguinte, Gabriel? Toma nota aí que eu vou te dizer. Amigo não vota em amigo. Falei, porra, mas tá complicando, hein? Tá complicando. Todo ativo, todo capital político ali, eu achei foi embora, que tava né? aqui. E ainda vou te dizer uma coisa. Esse teu jeito de almofadinha, de arrumadinho, não vai a lugar nenhum. Porque eu tô de um jeito enfeitado pra caramba. E aí você já começou a pensar, o que eu vim fazer aqui? Rapaz, eu falei, meu Deus do céu. Então, senador, eu bati de cara com a parede. O senhor tá querendo que eu seja candidato. O senhor diz que eu não posso pedir voto para os meus alunos, nem para os meus empregados. Eu não posso pedir voto para os meus vizinhos, para os meus amigos, e o senhor está mandando eu jogar o caderninho de telefone fora. Disse, meu filho, rasga essa porra desse teu caderninho de telefone, que tu se acha o cara mais influente do Brasil, e ninguém vai votar em você. Eu digo, mas como? Você não me pediu para te dar uma dica? Eu estou te dizendo. Eu falei, então me explica uma coisa. Eu quero ser candidato, quero me eleger. Quem vai votar? Quem vota no senhor?
Então, só vou te falar uma vez, meu filho. Se você aprender, aprendeu. Se não aprendeu, esqueceu. É problema teu. Que o Dornelles era assim. Uhum. Até hoje eu estava falando com o Luizinho de manhã, que a gente tomava cada aula com ele, meu. Ele é o melhor cara do mundo. Aquele era o gênio da lâmpada da política. Foi ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, ministro do Trabalho, secretário do Tancredo, enfim. Era base para um monte de gente. Meu irmão, gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. E eu tinha uma admiração, ele me adorava. Eu era filho dele mesmo, porque ele tinha 2 filhas mulheres, né? E eu era o filho homem, assim, né? Porque eu ia lá e ficava absorvendo essa coisa. E ele falava uma coisa que era maravilhosa, né? Assim, acerta no interior e reza na capital. Na capital só reza e pai forte. E santa forte. Porque a capital é imprevisível. Uma hora vota, uma hora não vota. Acerta no interior, porque os cabos eleitorais e a estrutura política têm responsabilidade. E aqui na capital tu reza. Eu digo, senador, mas agora a dica final. Que posição de desconforto total, né? Não, você não imagina. E eu querendo entrar na parada, eu falei, eu não vou nem entrar nessa porcaria. Aí ele virou e disse assim, eu vou te dar uma dica, mas só vou repetir, só vou falar essa vez. Quem vai votar em você é quem não te conhece, nunca te viu, mas que por qualquer razão, a partir da sua fala, a partir da sua presença, e eu vou te dizer outra coisa para você anotar aí, na política e na vida em geral, nada substitui a presença física. Esteja presente. Isso aí é uma dica, viu, pessoal? Não tem essa de remoto, virtual, não. Nada substitui a presença física, sobretudo na política e na vida de maneira geral. E o Dornelles me ensinou isso. Então, eu sou um cara presente. Eu passo em 30 eventos no mesmo dia, almoço 5 vezes, janto 5 vezes, ando a capital toda e o interior todo, o nego fica louco, porque eu aprendi com o Dornelles. E aí, quem vai votar? Quem vai votar é aquele que acreditar que você pode contribuir com o futuro dele, dos filhos dele, da vida dele, para uma vida melhor. Que você, de alguma forma, vai dar uma esperança àquele cidadão, àquela cidadã, e é esse aí que vai votar em você, se você conseguir convencer alguém. Aí você vai ter sucesso. Se você não conseguir, esquece, vai arrumar outra coisa para fazer. Eu quero te dizer, Ricardo, que aquela noite e as 3 ou 4 noites seguintes, Gabriel, foram noites de insônia. Mas porque eu tinha o outro deputado, lembra que eu contei, né? Que o Faria, ele foi muito bom deputado, mas ele era um deputado muito forte no interior, mas era um cara que não tinha a mesma trajetória e tinha perdido a eleição. Eu digo, quer saber? Eu vou acreditar nesse Dornelles, porra. Vou rasgar essa porra desse meu caderninho, não vou pedir voto para empregado, nem para aluno, nem para ninguém. E nunca eu mandei uma carta para um aluno, para um empregado, para ninguém, para os sócios, para ninguém, para pedir voto, nem para me posicionar politicamente. Agora, em compensação, na rua, meu irmão, eu peço voto para Deus e todo mundo, peço a todo mundo, levo muito esculhambação, o nego me manda para casa do cacete, me manda para o raio que eu parto, mas eu peço voto para todo mundo, porque a gente voto tem que pedir. Resiliência. Voto tem que pedir. E aí eu aprendi com ele, então, aquela estratégia. E naquela época eu sempre fui muito criativo. Eu falei, porra, quer saber? O telemarketing estava começando, o nosso Socioli. Eu contratei 12 telefonistas de manhã, 12 de tarde e 12 de noite. Quando cheguei na eleição, eu tinha mais de 100 mil pessoas cadastradas que eu sabia que iam votar em mim. Tive 70 mil votos. Sem pedir um voto para um funcionário, sem pedir um voto para um vizinho. Nem no meu prédio, só pedi para o porteiro, né? O meu parceiro e tal. E seu Carlos, aí um abração, seu Carlos, tudo de bom pro senhor. E a galera lá. E é isso, eu acho que é um pouco da minha trajetória. Tenho muitos amigos dentro da minha empresa. Tenho, assim, funcionários que trabalhavam comigo, né? O Vascaíno, Altair, que é o chefe da manutenção do Franco Brasileiro. Meu parceiro, rapaz, fiz muita obra, derrubei muita parede com ele, pintei muita parede, porque naquela época do jogo duro, da parada pesada, trabalhava com ele sábado, domingo, feriado, fazendo obra, carregando balde de concreto. De novo, fica a dica, empresário não fica vendo câmera e controlando a operação pela câmera. Não é com joystick que a gente faz a operação. Nada substitui a presença. Aula número 1 do nosso professor Francisco Dornelles. Seja lá o que você for fazer, esteja presente, seja resiliente. A primeira coisa é estar presente. E aí, eu estou falando aqui do Altair porque ele é um cara muito importante para mim. Vascaíno, coitado. Você imagina o que esse homem sofre. Mas, enfim,
E sou muito amigo dos meus funcionários, a maior parte deles trabalha comigo há 30, 40 anos. Enfim, toda a minha estrutura é uma estrutura... Eu brinco lá no escritório político, né? Porque eu digo, nós todos já estamos, todo mundo cão sem dentes, todo mundo envelhecido. A gente precisa rejuvenescer, achar novos eleitores, novos cabos eleitorais, porque nós estamos velhos, mas a gente ama o que faz. E aí estamos aqui hoje nesse podcast maravilhoso, contando um pouco dessa trajetória, que a gente tem muito orgulho, que a gente quer continuar, porque a gente acredita que tem muito a contribuir ainda. Fantástico. Melhor quem encomenda, Gabriel, hein, Salles? Porra! Melhor quem encomenda. Extraordinário. Um dos grandes podcasts aqui que a gente fez. Um dos muito grandes, bacana. De verdade, tá lá no top. Eu não vou falar que foi melhor do que outro, senão... Vai dar ciúme, né? Vai ter muita gente brava comigo, mas eu acho que, honestamente, Júlio, demorou, mas assim, chave de ouro, cara. De verdade. Super obrigado, estou muito honrado. Começamos hoje com uma vitória maravilhosa. Muito também bom. Da resiliência, do foco e do planejamento. Vamos dar... Porque essa formação planejada, se nós conseguimos hoje, foi o que a gente planejou lá atrás e a gente fez cada passo até chegar no que a gente chegou. E uma coisa que a gente tem que dar crédito a quem merece também. Eu acho que nesse ponto, e eu defendo sempre muito isso, né? A sociedade civil organizada, ela tem um papel fundamental. Isso é uma outra dica, e a gente fala isso sempre aqui no podcast, o papel importante da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a organização empresarial mais antiga do Brasil, a casa do empresário, e não é à toa que a gente está aqui, porque a gente realmente acredita nisso. Naquele momento, com a Associação Brasileira do Biogás, que eu fui um dos fundadores, faço parte do Conselho de Administração até hoje, junto com o Maurício, com o Alessandro, com tanta gente boa que está lá. Quer dizer, é um esforço coletivo. Não adianta o empresário achar, mas está muito difícil, o Brasil, o mercado ruim, a economia, ou é o Trump, ou é a guerra. Olha só, cara, você tem que se juntar e tem que vir aqui para a trincheira. Tá aí, olha o sociedade civil organizada, poder público, a coisa funciona. Ou seja, demora, é difícil, é frustrante pra caramba, né? A gente sai de umas reuniões animados, agora vai. E aí chega e não acontece nada. Mas eu acho que hoje é um dia importante porque ele demonstra que dá certo. Essa articulação funciona. Eu queria só dizer para os nossos ouvintes aí que eu sou de direita, mas eu tenho muita admiração pela trajetória e pelo presidente Lula enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto ser político. E eu espero que a direita vença, mas quando voto lá, como fiz ontem para derrubar o IOF, eu não voto contra o governo, eu voto a favor do Brasil. A minha posição sempre é a favor de alguma coisa, não contra alguém ou contra alguma coisa. Eu acho que esse é um posicionamento importante para nós, enquanto seres humanos. Nós nos devemos nos posicionar sempre a favor de uma causa, sempre a favor de alguém, sempre a favor de um propósito. Quem não tem propósito não tem nada. E a gente tem que ser protagonista, porque protagonista apanha muito, leva pau, mas é o protagonista que muda o mundo. Então, eu a vida inteira procurei protagonizar e quero que você que está nos ouvindo, você tem chance de ser um protagonista, você tem chance de mudar a sua própria vida. Eu acho, Ricardo, uma coisa que eu aprendi, e eu tenho ódio, horror, de assistencialismo, sabe? Eu acho, e por isso que eu sou de direita. Não faz ninguém crescer. Cara, se tem uma coisa que é perniciosa, que é danosa, que é grave, é o assistencialismo. Não que não existam centenas de milhares de brasileiros que precisam ser assistidos. E eu sou super a favor da Bolsa Família, do BCP, de tudo aquilo que age na proteção social, porque esse desassistido precisa ser assistido, mas ele precisa ser independente daquela assistência. E aí eu quero falar aqui porque eu quero registrar muito isso. Desde o meu primeiro discurso, desde a minha primeira fala, quando eu entrava na universidade para dar uma aula, a primeira aula e o primeiro dia eu falava um mantra que eu repito, e você estava falando de um mantra aqui, que eu repito hoje e sempre. Você que está sentado aí hoje, você que está querendo ou que está podendo me ouvir, só você poderá mudar a sua própria vida. Ninguém fará mais e melhor do que você mesmo pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro dos seus netos, pelo futuro da sua própria vida. Não delegue a ninguém a responsabilidade do seu avanço, do seu crescimento e do seu protagonismo. Você é o integral responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do que quer que esteja fazendo.
Assuma a responsabilidade integral dos seus atos, das suas ações, e aí você tem uma chance de mudar o destino. Porque quando a gente atribui a responsabilidade ao outro, a gente não tem espaço para mudar o que quer que seja. Mude o seu próprio destino acreditando que é você o responsável pelo seu amanhã. Mude seu próprio destino elegendo ou escolhendo um deputado que não vai fazer por você, ele fará com você. É essa a ideia. É para isso que eu estou aqui. Eu quero a sua parceria. Quero fazer com você, mas não por você. Não conte comigo para fazer por você, nem para se assistir por assistência. Eu vou te assistir como homem, como cidadão, como amigo, como colega, como parceiro, como sócio. Mas você vai fazer a sua parte e eu a minha. É assim que eu entendo que a gente vai caminhar e fazer um Brasil de verdade. Ô, Júlio, eu queria falar um pulo de coisa, mas eu vou deixar para uma próxima, porque quero falar sobre distritos de energia. A gente tem que fazer esse país avançar, a gente tem que fazer esse Rio de Janeiro avançar. Estamos lá testando, fizemos uma parceria com uma empresa, com a Haiger, fazendo avaliação do ônibus elétrico, como é que funciona, porque fica um monte de gente falando um monte de coisa sem a menor base. História de Danny Kruger, se você não conhece, vai lá, pesquisa no Google que ele vai te falar como é que funcionou. Sem base. Então vamos entender o ecossistema para esse ônibus elétrico funcionar, vamos entender o ecossistema para o ônibus a gás funcionar, vamos entender o ecossistema para o ônibus a hidrogênio funcionar. Aí a gente vai avançar. Mas acho que um assunto que a gente pode conversar num próximo momento é sobre os distritos de energia, onde a gente, de repente, por um lado, dá uma aliviada nos sistemas de ar-condicionado, tirando eles dessa rede elétrica e passando para o gás. Muito melhor agora com o gás, o biometano entrando na rede. Então ele pode falar assim, bacana, e eu vou comprar 100% de energia renovável para gerar energia nesse meu prédio aqui ou nesse conjunto de prédios. Alivia a rede elétrica para atender residências, alivia a rede elétrica para outros lados. Ô, Ricardo, conte comigo para isso e conte comigo para replanejar o sistema de energia do Brasil. O Brasil tem a energia mais limpa e mais barata do mundo e tem a segunda energia mais cara do planeta. Só a Alemanha tem o custo de energia interno mais alto que o nosso. E não é razoável que nós tenhamos a geração mais barata para o custo mais caro para a produção, para o setor industrial, para o setor comercial. Então nós vamos precisar replanejar o sistema elétrico e o sistema energético brasileiro no próximo mandato. E eu queria contar com você para me ajudar a chegar lá, para replanejar esse setor tão vital, tão importante para o Brasil. Sim, estou babando aqui, está extraordinário. Você que está assistindo a gente, não pense que a velocidade de transformação da sua operação vai ser aquela que você espera se você não tiver num grupo como esse, né, não, Júlio, não, Gabriel? Vem para cá, porque juntos a gente vai vencer esse jogo. A turma aqui é muito competente, mas nós precisamos de mais braços. Vem colaborar no tamanho que você consegue colaborar e participar desse processo de transformação, como você muito bem colocou, Júlio, e acelerar o Rio de Janeiro, acelerar o Brasil através desse Rio de Janeiro. Brigadíssimo, Júlio. Gabriel, você que é o pai dessa trilha energia. Hoje eu só escutei. Isso aqui para mim foi que uma aula maravilhosa. Que aula. Eu honestamente não esperava. Que aula. A gente falava no começo aqui, antes do podcast, né, que para o empresário, a vida pessoal e a vida profissional não tem distinção. Né? O sujeito que trabalha numa empresa, ele chega no horário, ele larga a caneta, vai para casa, ele tem a vida pessoal dele. O empresário não tem isso, né? É uma coisa só, é vida pessoal, é vida empresarial, é tudo misturado. É um amálgama. É uma amálgama, isso aí. E é maravilhoso, quer dizer, é uma opção de vida, nós aqui somos todos empresários, convidamos os empresários do Rio para vir participar com a gente na associação comercial. Eu acho que é uma oportunidade única da gente escutar de um empresário essa história de vida, para a gente poder se inspirar, para a gente poder compartilhar, para a gente poder crescer, se desenvolver, né? E trabalhar junto. Acho que é maravilhoso, recado incrível, nota 10. Muito obrigado. Eu é que super agradeço essa oportunidade de falar que nunca falei. Depois eu vou ouvir com atenção para falar se eu falei muita besteira. Nada. Fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.